Evangelho, sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de Santa Elizabeth da Trindade, Carmelita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da 31ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santa Elizabeth da Trindade, Virgem Religiosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao início do 16º capítulo do Evangelho de São Lucas. Ué, Padre Fábio, nós saltamos então a parábola do filho pródigo? Ela vai ser reservada por um outro momento. Quando a gente veio na sequência, esperávamos que ela acontecesse hoje. Entretanto, a liturgia reserva para um momento especial em que nós vamos meditar sobre ela. E na continuidade dos dias da semana, nós partimos para o 16º capítulo. E novamente, o Senhor nos apresenta uma parábola. A parábola do administrador que esbanjava os bens do seu patrão. Antes de falarmos dessa parábola, hoje a Igreja celebra a memória de Santa Elizabeth da Trindade, uma santa carmelita, cuja a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus muito a inspirou no seu caminho, o testemunho de Teresa do Menino Jesus. Elizabeth da Trindade, cujo nome era Elizabeth Catteis, nasceu em Bourges, França, no dia 18 de 1880, 18 de julho. Tinha uma alma ardente, sensível, apaixonada, e sofreu fortemente durante a sua vida, como o padre falou, a influência de Santa Teresinha do Menino Jesus. Aos 21 anos de idade, para ser mais preciso, no ano de 1901, ela entra para o Carmelo de Dijon e vai partir desta vida 5 anos depois, aos 26 anos de idade. Devotíssima da Santíssima Trindade, Elizabeth da Trindade compreendeu, graças às luzes espirituais que o Senhor lhe concedeu, que o amor habita em nós. Por isso, o seu único exercício nessa vida era aquele de mergulhar em seu íntimo e perder-se naqueles que lá se encontravam, no íntimo de sua alma, pois escolheram para habitar este lugar. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Escreve Santa Elizabeth da Trindade. Hoje veremos mais um texto dela daqui a pouquinho. Escreve assim: a felicidade da minha vida
é a intimidade com os hóspedes de minha alma. Dizia ela que o amor que sentia, ele era como um oceano na qual mergulhava e se perdia constantemente. Deus estava nela e ela em Deus. Como nos afirma a fé da igreja, perfeitamente como nos afirma a fé da igreja. Por isso, tinha de amá-lo e de deixar-se amar todo o tempo por ele, em todas as coisas, repetia ela. É necessário acordar no amor, com A maiúsculo, né? Mover-se no amor, adormentar-se no amor. A alma, na sua alma, com A maiúsculo. Coração no seu coração, olhos nos seus olhos. Perdidamente apaixonada pela Santíssima Trindade, perdidamente entregue a ela. Esse testemunho que com os seus escritos e o seu testemunho de vida Elizabeth da Trindade nos deixa, mostra claramente que de fato, como o Senhor nos disse, quem guardar a minha palavra, eu e o Pai, viremos e faremos nele a nossa morada. Santa Elizabeth da Trindade o compreendeu perfeitamente e vivia de maneira profunda e diária essa verdade. Mas como ela fazia, Padre Fábio? A primeira coisa é recordar, é não se esquecer disso. E a segunda é deixar-se conduzir por Deus, sendo que a primeira, não esquecer disso, já é obra de Deus. Então pedir ao Senhor que essa certeza não se apague nenhum minuto da nossa memória e que seja recordada, ou seja, constantemente viva em nossa memória. E depois, a segunda é deixar-se guiar as práticas espirituais que confirmam essa verdade. Ou seja, como ela mesma escreveu, pensar constantemente no Senhor, desejar constantemente o Senhor, falar constantemente sobre a presença dele na nossa alma, reconhecer essa presença e desejar viver a partir dela. Então, esses são os pontos que fazem parte do chamado itinerário do compromisso espiritual, ou seja, onde a partir daquilo, que o Senhor inspira ou revela, nós vamos vivendo e praticando o que Deus vai nos mostrando. O Evangelho de hoje conta a história desse homem que foi desonesto, pois esbanjou os bens do seu patrão. O administrador, ele recebia o zelo e o cuidado de uma propriedade com a mesma dignidade do proprietário. Então era um cargo de alta confiança. Ao ser acusado de esbanjar, significa dizer que ele não sabia cuidar bem dos bens do seu senhor, fazendo com que eles frutificassem e tirando disso os recursos que lhe eram cabíveis. Naquela época não se assalariava, vamos colocar assim, Naquela época, naquele momento histórico na Palestina, não se assalariava como nós conhecemos hoje. Mas, sendo o administrador dos bens, ele poderia fazer o seu próprio salário, acrescentando percentuais de valor a cada venda ou a cada negócio feito com aqueles que eram os devedores do seu patrão. Por isso, nós vamos ver, no momento em que ele sabe que será mandado embora, ele rapidamente corta na própria carne, ou seja, tira dos lucros que ele esperava receber, para dessa forma não dar a impressão às outras pessoas que naquele momento eram os credores do seu patrão, que ele fosse um homem ganancioso ou alguém que se aproveitava da sua condição para explorar os que estavam próximos. Todos aqueles últimos que viram seus gestos
compreenderam que ele era alguém que estava disposto a ajudar, estava disposto a não tirar lucro sobre os outros de uma maneira abusiva e, desse modo, preparava quem pudesse mais tarde abrir a porta para ele, defendendo com essa atitude a sua boa fama. Olha que interessante, não é verdade? Ele seria mandado embora, acusado de esbanjar. Mas ao menos 3 pessoas na parábola de hoje vão ficar convencidas de que esse homem não esbanja tanto assim, porque viram como ele foi muito modesto na hora de adquirir seus lucros. Então, ele imediatamente corta na carne para poder ter a sua boa fama no momento em que haverá a necessidade de ser assistido por outras pessoas. Compreenderam a grande estratégia, a esperteza dele, ou seja, a capacidade de se adaptar rapidamente diante de uma perda para poder não perder aquilo que é essencial? Ele soube perder agora para não perder no futuro, que seria passar uma vida de mendicância sem trabalho. E o Senhor adverte a nós, dizendo, às vezes nós não temos essa esperteza de com prontidão perder as coisas nesse tempo para não perder os bens futuros. E Elizabeth da Trindade nos fala a respeito desses bens futuros e do quanto é importante que o coração e os nossos olhos estejam atentos aos tesouros, a fim de que os bens futuros não sejam perdidos em nossas vidas. Por isso, trago para vocês agora esse breve trecho de um dos textos chamado Trindade, Eu Te Adoro, um dos poemas escritos por Santa Elizabeth da Trindade. Esse trecho do poema, ele está reservado para a liturgia das horas de hoje, da família carmelitana, com a memória de Santa Elizabeth da Trindade. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim mesma para fixar-me em vós, imóvel e pacífica, como se minha alma já estivesse na eternidade. Olha, vindo bem ao encontro do que acabamos de falar, perder-se completamente para encontrar completamente o Senhor, disposto a perder tudo, a esquecer-se inteiramente nessa vida para não perder Cristo, para não perder Deus. Que nada possa perturbar minha paz, nem me fazer sair de vós, ó meu imutável, mas que em cada minuto eu me adentre mais na profundidade de vosso mistério. Pacifica minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa morada preferida e o lugar do vosso repouso, que eu jamais vos deixe só, mas que aí esteja toda inteira, totalmente desperta em minha fé, toda em adoração, entregue inteiramente à vossa ação criadora. Ó meu Cristo amado, crucificado por amor, quisera ser uma esposa para vosso coração, quisera cobrir-vos de glória, amar-vos até morrer de amor. Sinto, porém, minha impotência e peço-vos revestir-me de vós mesmo, identificar a minha alma com todos os movimentos da vossa, submergir-me, invadir-me, substituir-vos a mim, para que minha vida seja uma verdadeira irradiação da vossa, meu Deus. Vinde a mim como adorador, como reparador e como meu Salvador. Ó Verbo eterno, palavra do meu Deus, quero passar minha vida a escutar-vos, quero ser de uma docilidade absoluta para tudo aprender de vós. Depois, através de todas as noites, todos os vazios, todas as impotências, quero ser sempre ter sempre os olhos fixos em vós e ficar sob vossa
grande luz, ó meu astro amado, fascinai-me, a fim de que não me sejas mais possível sair de vossa irradiação. Ó fogo devorador, ó Espírito Santo de amor, vinde em mim, para que se opere em minha alma como que uma encarnação do Verbo, que eu seja para ele uma humanidade de acréscimo na qual ele renove todo o seu mistério. E vós, ó Pai, inclinai-vos sobre vossa pobre e pequena criatura, cobrindo-a com vossa sombra, vendo nela só o bem-amado no qual puseste todas as vossas complacências. E com essas palavras, Elizabeth da Trindade honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E nós também pedimos, Santíssima Trindade, vivifica-nos. Santíssima Trindade, que habita em nós, restaura-nos pela intercessão de Santa Elizabeth da Trindade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora do Carmelo, de Santa Elizabeth da Trindade, de toda a família carmelitana do céu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.